Amados, boa noite. Vamos prosseguir com os nossos estudos. Estamos na 44ª lição, essa bênção que é o Consolador. E quando nos conectamos com Jesus e todos os seus ensinamentos iluminativos, o cansaço torna-se menor, o trabalho nos fortalece e sentimos uma energia tão forte que nos convida a trabalhar mais e mais. Não tem aposentadoria, não tem descanso, não tem nada. Então, estamos assíduos. Vocês me perdoem a semana passada, mas eu preciso primeiro cuidar do meu marido. É sempre assim, né? A família em primeiro lugar. E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, o seu trabalho do cotidiano ou um trabalho voluntariado e as pessoas que te cercam. É muito importante e sermos gratos às pessoas que trabalham em nossa casa, que compactuam ou trabalham nas instituições ou nos templos cristãos, é essa bênção. Então, para todos. Já chegando, Gláucia, querida, boa noite. Hoje tem live, se Deus quiser. Amanhã quero fazer uma live em homenagem a Divaldo Pereira Franco, esse maravilhoso que completa 97 anos, só de trabalho na ótica do bem. É impressionante, não? E no domingo, a nossa Amélia Rodrigues, maravilhosa, não? Com o tema O Consolador. Oi, boa noite a todos. Filha, oi, amada, tudo bem, graças a Deus. A gente não tem se falado, porque não dá tempo, não é? Estela, Novelli, Lenotti, aqui de Jundiaí, linda, tudo bem, boa noite. Então, vamos, as pessoas vão chegando e nós vamos trabalhando. Nós vamos ver, continuando, Neise, linda, lá de São Paulo, a filha está onde? No Canadá? Que bom, não, Neise? Que menina preciosa, viu? É uma bênção. Em O Livro dos Espíritos, é o livro segundo, porque esse livro, já disse, contém 4 livros nele. Nós estamos no item Pluralidade das Existências. E nós vamos verificando várias coisas para entendermos melhor as pessoas que estão conosco, entender os porquês dos afetos, dos desafetos, não é? E nós vamos ver semelhanças físicas e morais. Porque se nós não damos o espírito, nós damos para os nossos filhos a parte biológica, mas não damos o espírito. Ficou muito bem esclarecido que não tem nem jeito de ter uma particularzinha pequena do pai e da mãe, da parte espiritual na criatura. O espírito sopra onde quer, não? São propostas que fazem para nascer em nossos lares, são propostas de outras vidas, e assim nós vamos entendendo. Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 210, que é semelhanças físicas e morais, só para lembrar um pouquinho, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física
E também transmite uma semelhança moral, resposta dos espíritos. Sempre lembro, liderados pelo Espírito de verdade que é Jesus. Hein? Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, está explicado aí, não tem jeito, não é? Vamos continuar. Oi, Kátia, linda, agora, amanhã vamos nos encontrar, viu? Já melhorou do resfriado, o marido está uma belezinha, viu? Vamos lá. Deise Maria do Prado, essa bênção de menina, lá de Angra dos Reis, acompanhando sempre nossas aulas. Eu sempre digo, as pessoas que formam a nossa família espiritual, que estão chegando, veja bem, é um estímulo para que a gente não desista, para que a gente continue falando desses assuntos para nos esclarecer. Ninguém é obrigado a ser espírita. Quem é, sou eu. Mas entender o porquê das coisas, não é? Então, vamos lá. Oi, Sérgio, bonito, meu amor, boa noite. Então, vamos lá. Na questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Quer dizer, aí o que acontece? Quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, um espírito já joga, já estabelece um contato fluídico, já está começando a reencarnar. Aqui tem a pergunta, mas se os pais orarem bastante, será que não vem um bom espírito? Pronto, acabou? Seria ótimo, né? Resposta, não, não. Mas os pais podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Olha que interessante. Porque, pensa comigo, seria uma beleza se você, antes de engravidar, fala, eu quero engravidar, mas Jesus, por caridade, que venha um bom espírito. Espera um pouco. Toda reencarnação, ela é programada bem antes entre você, o seu marido, na espiritualidade. Vocês nem começaram, tem como que uma reunião, uma programação. Então, tem um espírito, eu vou ser filho de você, Valdeirês, eu vou ser filho do Geraldo, mas nós estamos lá. Aí reencarna Valdeirês, Geraldo, e aqueles que se prontificaram a nascer conosco, já estabeleceu lá, não é agora, não é agora. Mas aqui, os espíritos dizem que nós podemos, sim, auxiliar na educação, orando, para que a criatura vá pelo bom caminho. Hoje, mais do que nunca, é necessário. Por quê? Porque tudo mudou. Pela lei da evolução, aquilo que para nós era um critério de moralidade, hoje já não é mais. Entendeu? Então, fica... Não sei, antigamente uma menina, vamos falar na linguagem pura, uma moça namorava
noivava, se preparava para o casamento, e aquele sonho, e aquela coisa linda, maravilhosa, não é? Hoje não, hoje não. Hoje, depois do primeiro, segundo encontro, já vão para a cama, vão dormir junto, moram 4, 5 anos, depois resolve. São outros tempos. E a gente, no meu caso, eu fico de longe observando, porque também, essas uniões foram programadas. Agora, se houver o amor verdadeiro, olho no olho, não só sexualidade, é uma coisa perene, é uma coisa normal. Porque, na realidade, os, os casamentos, os rituais, isso é coisa do homem. O amor, quando a pessoa se ama, olho no olho, já está casada. É isso aí. Mas não podemos ainda, não sei, vocês que me ouvem aqui, não podemos ficar, como que eu digo assim, fazendo uma propaganda de que está certo, se deu certo, deu, se não deu, larga, não é nada disso. Né? Então, essa programação é feita, tá? Oi, Vera Lúcia, aqui de Bauru, meu amor, boa noite, linda, boa noite. Então, vamos ver lá. Então, não tem jeito de você orar. Eu tenho aqui a fisioterapeuta do marido, a Jerusa, já está grávida ainda para o 6º mês. Não tem o que fazer. Já está ali, o espírito que queria reencarnar já está ali. Entende? Agora, depois, vai os princípios morais, as orientações, né? Então, e por que um pai maravilhoso, doce, uma mãe exemplar, tem um filho mau? Um filho que mente, que cresce, se droga, que não respeita. Para que isso? Por que isso? Deus é injusto? Não, gente, não. Isso é uma prova para os pais. Porque será que esses pais foram bons na outra vida para esse filho que saía de novo? Ou seja um ex-namorado, uma ex-namorada? Será? Então, é uma prova, como qualquer outra incômodo, qualquer outra dificuldade na fala, na expressão. Conheço um avô maravilhoso que tem um netinho que nasceu com um olhinho, não enxerga. Muito bem. Vanderlei, por quê? Veja bem, tomar cuidado. Não, pode ser que em outras vidas usou de forma inadequada esse olho e agora ele vem para viver com um olho só. Acabou. E vocês têm que ter toda essa aceitabilidade. É muito. Por isso que a doutrina, ela chama o Consolador. Ela consola. Jesus que prometeu, não? Então, vamos em frente. A 210 está bem explicado. A 211. Porque é o seguinte, ó, nessa que passou, já nasceu o seu filho. Agora, você precisa exemplificar. Não, ó, se você só ficar correndo atrás de coisas materiais, ele vai querer o melhor sapato, o tênis de marca, a melhor bicicleta, ele também vai por esse caminho. Mas se você começar a falar de Jesus, de Deus que vê tudo, eu falo isso para os alunos quando eles começam a fazer muita arte, olha, Deus está vendo, hein? É. Então, já começa a impregnar nessa alma, nesse espírito,
que veio por uma nova proposta, essa beleza, essa beleza. E é assim que ocorre, não? E eu me lembro bem do meu pai e da minha mãe. Minha mãe mais severa e precisava, porque eu era uma menina impetuosa, entende? Se eu fosse brincar num local, eu inventava um brinquedo, não? E caía, e aí tomava salmoura com medo de tétano. E meu pai, aquela paciência, por quê? Era quase avô. Quando eu nasci, ele tinha 49 anos, não? E minha mãe, 25. Então, veja bem, duas formas. Muito amor do lado do meu pai, paciência. Se rasgava o vestido, primeiro eu contar para ele, pai, e agora? Agora vamos conversar com a sua mãe. É assim. Então, vai manipulando esse espírito, não? Então, está bem explicada essa questão. E outra importante, para quem é avô e avó. Não é para fazer todos os gostos, não. Tudo tem regras, tudo tem momentos, tudo tem disciplina. Não é porque é casa da avó, então, não. É muito importante isso. Porque às vezes o pai e a mãe corrigem, a avó estraga. Não é assim, não é? Vamos ver lá. Na 211, de onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se forem gêmeos? Então, o caráter, ele vem impregnado no perispírito. Mas quando a criatura for gêmea, é porque são espíritos simpáticos que resolvem juntos fazer uma nova caminhada. Vamos ver o que fala os espíritos. Então, de onde provém a semelhança de caráter entre dois irmãos gêmeos? Resposta: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança dos seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Mas pode ocorrer também ao contrário. Dois inimigos podem reencarnar como gêmeos para, através do amor, solidariedade, através do amor, evoluir. Então, aqui, ele explicou que é normal. Na 212, nas crianças em que os corpos são ligados e têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas, porque vocês sabem que nós temos gêmeos fraternos, não? E gêmeos univitelinos, não é? Os gêmeos univitelinos é quando o espermatozoide penetra o óvulo e ele se biparte e aí vão gerar duas criaturas. E os fraternos? Não. Os fraternos são dois espermatozoides e dois óvulos. Entende? Aí, então, a gente vai vendo assim. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comuns, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Resposta: sim, mas sua semelhança, frequentemente, faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos, mesmo os gêmeos univitelíneos. Quer dizer, aquele que
um óvulo e o espermatozoide se biparte, essa explicação, não estou lembrando tão bem essa parte da biologia, que quantos artesanos, mas são dois espíritos, entende? São dois espíritos. E também nos gêmeos fraternos, dois espíritos, tá? Oi, Marcos Oliveira, boa noite, meu amor. Isso, que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você também. Então, aí nós vamos ver que está bem explicado isso. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem, às vezes, a aversão que se vê entre os dois? Eu antecipei, porque a gente vai conversando, eu já li esse livro, então a gente lembra alguma coisa, não é tudo, viu? Não é tudo. O Divaldo leu 14 vezes, eu não sei, acho que é a terceira, não sei. Então, veja bem, aí pode acontecer, vem gêmeos, mas um não gosta do outro, um tem ciúmes do outro. Então, resposta. Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Não é uma regra. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Eu já tinha falado. Às vezes, dois espíritos resolvem reencarnar, um não gosta do outro, um fez muita feiura para o outro na outra vida. Não, mas agora a gente volta junto, através do amor, a gente conserta tudo. Tá aqui. Tanto faz. Podem ser espíritos simpáticos, podem ser espíritos antipáticos. Aí o que acontece com esse pai e com essa mãe? Teria que ter o conhecimento que aquele que é o mais chato, que dá mais trabalho, que se irrita, bate o pé, tem que ter mais amor. Tem que tratar com igualdade, mas mais amor. Mais amor. Vai para psicólogo, psiquiatra, sei lá. Agora, tanto aluno com essas doenças aí, TOD, não sei o que lá, no SOS está um monte, e nós não temos pessoas específicas para essas crianças que, que têm essas dificuldades mentais. Tá? São muitas vezes irritadas, qualquer coisa, não vou fazer, com 6 anos. E você não tem argumento, você precisa agradar, vem aqui, não é assim. Jesus gosta de você e a gente vai. Os autistas é um monte, entende? Ainda bem que Bitinga tem uma, uma médica que tem uma ONG Olhar Azul que está trabalhando com autista. Mas é difícil todo o começo de um trabalho de benemerência, porque aí tem que passar pelo Conselho da Assistência Social, tem que passar pelo Conselho da Criança e Adolescente, tem que ter tudo isso daí. Mas ela está conseguindo, graças a Deus, e vai indo muito bem, muito bem, muito bem. Entende? Então, você veja bem, é essa explicação. E nós que somos mães, pais de família, a gente já vai entendendo isso. Nenhum filho é igual ao outro. São espíritos diferentes. Mas todos merecem nosso amor. Um dá mais trabalho, outro menos trabalho. Entende? Mas, no fundo, tem que ser igual esse amor. Não preferência. Porque o bonzinho é bonzinho, só gosta daquele. Não. Por quê? Se ele pediu para estar no seu lar, você concordou antes de reencarnar. Vamos, através do amor, consertar tudo, tudo, tá? Isso é lindo, não? Vamos em frente. Na 213,
Eu acho que vocês estão entendendo bem, porque todo mundo maravilhoso, né? Na 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos, por simpatia, já vimos. De onde vem a aversão? Então, está dizendo assim que resolve os antipáticos virem juntos para agora, um defende o irmão, o outro é mais franzino, é tudo isso daí. 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Isso não existe, gente. Porque eles estão lá quietinhos, com o dedo na boca, esperando o momento de entrar no orbe terrestre. Lendas, lendas, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. Isso não existe. Nenhum agride o outro no ventre da mãe, não. Tá tudo bonitinho, tá bom? Oi, Cleuzinha, maravilhosa. Boa noite, meu amor. Tudo bem, não é? Isso mesmo. Na 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Agora é abrangente. Resposta. Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores mais ou menos purificados segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. Quando eu falo para vocês aqui que nós formamos uma família espiritual, é porque nós estamos comungando nos mesmos pensamentos. Não quer dizer que tem que ser espírita, tem que ser católico, tem que ser evangélico. Não, não, você está estudando, você está vendo, tendo uma ótica nova, uma explicação para as problemáticas do cotidiano na nossa casa. Por isso que eu sempre digo que vai chegar o Dia das Mães, a gente já está pensando assim, mãe não é só aquela que dá a condição biológica de nascer. Mãe é aquela que ama. E há uma preocupação tão grande de muitas pessoas adotarem crianças, porque não, vai puxar para a mãe, porque a mãe é vagabunda, ai, vai puxar para o pai, porque é beberrão. Não, o espírito não tem. Então, a gente precisaria amadurecer muito bem essa ideia e como não existe acaso, ninguém está na sua casa por acaso. Então, você vai vendo, vai afinizando, vai acertando e pronto, acabou. Por isso que é normal a adoção. Por quê? Porque cada um é um, não tem jeito. Porque, de repente, de um lodaçal, sai um lírio. No entanto, de um campo lirial, sai uma porcaria. Vamos lá. Então, de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Agora já é abrangente. E os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores mais ou menos purificados segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. Então, dona Vanderlei, todos os espíritos de Bitinga entram na sua live? Não, mas eu também não quero, não tenho preocupação nenhuma. Por quê?
Porque cada um tem seu tempo, sua hora, tem sua ocupação. Eu entendo tudo isso, entende? Ou no lugar de estar ouvindo a nossa prosa, nós estamos juntos, está ouvindo o Jorge Elahá, o Haroldo Dutra, esse menino que eu gosto, o Arthur Valadares, está tudo certo. Então, por isso que eu falo que nós formamos uma família espiritual. A tendência que tem os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Então, você analisa sua cidade, né? Sua cidade, se ela é bem cristianizada. Quando eu tinha bordado, eu cheguei a visitar a Bahia. Lá, gente, tem 365 igrejas, mas misturado, candomblé, todo aquele ritual, não? E o Divaldo tem lá, em Pau da Lima, na Bahia, a Mansão do Caminho, Centro Espírita, coisa e tal. Mas eles se congregam, eles formam essa família. É uma bênção. E se você pensa na sua cidade, eles falam as mesmas línguas, na nossa também. Aqui na nossa Ibitinga, é uma terra, eu digo sempre, muito solidária. Tem pessoas que cuidam de velhos, de drogados, de criança, de adolescente, de autista, de excepcional, tem de tudo. Você percebe que coisa mais linda? É isso aí. Vamos em frente. Julgas, uma pergunta, que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Por quê? Porque é aquela delícia você estar com alguém que tem, sabe, quase o seu pensamento, o seu sentimento. Eu visitei 2 vezes Chico Xavier, mas eu fiquei encantada com aquele homem amor daqui em Uberaba, entende? Eu visitei também Sacramento, que é a terra de Eurípides Barçanufo, só que desencarnado, vendo as coisas dele, vendo a cama, porque há uma sintonia. Também o Divaldo, eu não conheço a Mansão do Caminho, mas quem tiver a oportunidade, vá, porque é uma injeção de ânimo para você trabalhar pelo seu povo, pela sua cidade, fazendo bem. Mas, quando jovem, ele era um artista. Ele esteve em Bitinga e a gente ia nas palestras dele. Um orador. E depois, com o passar dos anos, a gente teve a oportunidade de trazer 2 vezes em Bitinga e a gente ficou aqui em casa, na simplicidade, entende? Não tinha dinheiro para estar pagando hotel, coisa e tal. Então, gente, é isso que é a família espiritual. Então, aí está lá. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. E é uma bênção. É assim, por exemplo, como professora, cada local pelo qual eu passei era uma família. Era uma família. Eu passei por 5 escolas. E hoje, por exemplo, o educandário, com 300 crianças, 16 funcionários, é uma família. A Casa do Caminho, 72, com 6 funcionários, é uma família. A Casa da Sopa, é assim, gente. A gente vai ficando feliz de estar com esses contatos. É uma benção. Oi, Alain, meu amor. Boa noite, querido.
Rosângela, linda, boa noite. Oi, Marisa, São Paulo, boa noite. Deus nos ilumine e muito. Aliás, Marisa, nós temos muito mais a agradecer do que pedir e orar pelo pessoal do Rio Grande do Sul, você viu? Isso aí é um resgate coletivo difícil. Vamos em frente. Aí ele diz ainda nessa questão aqui. A tendência que tem os membros dessa família, que estamos falando do povo, da cidade, disso, e das igrejas, tudo, é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Então, é solidário? Você entra junto. Não é solidário, você cai fora. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, ele não vai lá. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos, e etc. Na questão 216. Por isso que é ótimo. Eu tenho 2 filhos em Guaratinguetá e tenho 2 filhos em São Paulo. Claro que cada um formou o seu nível de amizade de acordo com a simpatia, forma uma família, entende? Não é necessariamente só ser filho da Valdenese e do Geraldo, não. Forma uma família e se amam, não? Na questão 216, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores. Olha, a pergunta é muito séria, hein? Se o homem reencarna e conserva o caráter moral, praticamente, das outras existências, se é mal, vem mal, se é bom, vem bom. Vamos ver a resposta. Sim. Isso pode acontecer. Muito bem, veja só. Mas como Deus é soberanamente bom e justo, aquela criatura que teve um procedimento maldoso no passado, entende? Pode até ter matado alguém, vamos supor. Ele, claro, pede para reencarnar, ou é uma reencarnação compulsória, e nesta vida ele traz no perispírito as tendências. Então, tendência da sexualidade estrambelhada, tendência da gula, tendência da drogadição, tendência do fumo, do álcool, da hipocrisia, traz. Mas está tendo a oportunidade agora de se melhorar. Precisa aproveitar esta reencarnação. Por quê, dona Val? Porque a Terra já está acontecendo, vai ser um plano de regeneração, onde o mal vai existir, mas menos mal, porque nós estamos num plano de expiação e provas, necessário para a nossa evolução. Muito bem. Agora, traz o perispírito essas tendências, mas cai num lar que, vamos supor, igual ao meu. Qual é a minha obrigação? Orientar para estudar, para falar a verdade, para não sei o quê, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. É o que a gente faz no educandário, muito bem? Agora, e se já é bom? Que bênção! Fica melhor ainda. Então, você vai vendo assim, ó, está bem claro. O homem conserva em sua nova existência os traços de caráter moral de suas existências anteriores. Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma,
Se de senhor, passa a escravo. Depende do que ele fez. Porque a lei de causa e efeito, ela é irrefutável. Se eu... Ué, o que está acontecendo aqui? Espera um pouquinho só. Deixa eu acertar aqui. Se eu, nessa reencarnação, maltrato, vamos dizer, uma serviçal da minha casa. Ah, não, está doente, tem que vir. Muito bem. Não vai passar nada despercebido da lei de causa e efeito. Você fez, você vai resgatar. Mas pode ser ou nessa vida ou em outras. E isso vai fazendo com que a gente, nós todos, tomemos mais cuidado no trato com as pessoas, no trato com os familiares, na paciência, na tolerância, na resignação, no perdão incondicional. Ah, mas tem que perdoar? Tem. Cura. O perdão cura qualquer doença. Então, é muito importante isso que está falando aqui no Livro dos Espíritos. Sendo o mesmo Espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias, modificados, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso, de poderoso, de egoísta, de mau, passa a se tornar humilde e humano e se arrepende das coisas. Então, dessas falas, é importante para quê, dona Vanderlei? Para que a gente tenha agora sempre uma postura maravilhosa com referência à nossa consciência. Bem, todas as leis divinas estão na consciência. E você sabe quando você está fazendo algo bom ou não está fazendo. Você sabe. Você não pode mentir para a sua consciência. Não pode. E não vai. Por quê? Porque você vai resgatar. Vocês lembram de um conto de um senhor de engenho maravilhoso e ele tinha um feitor muito obediente, e então o feitor estava trabalhando numa engenhoca de cana e tinha, claro, um escravo que rodava, não era o burro, o escravo rodava. E o escravo estava lerdo. O feitor ficou tão bravo, assessorado pelas sombras, claro, pegou o braço do escravo e enfiou na moenda, moeu o braço. E o cara gritando. Bom, passaram-se os anos. E aí, esse feitor reencarna. Mas, diante das reflexões que ele fez da vida dele, na espiritualidade, ele então fez proposta de voltar e passar por isto para resgatar o seu débito. É assim. Muito bem. E ele veio e começou a ter um comportamento diferente. Ele trabalhava num maquinário de peças, marcenaria, sei lá o quê, tarará. Muito doce, muito bom, muito amigo, muito tudo. E aí, um dia está passando uma tábua na serra de fita, cortou um dedo inteiro. E todo mundo, todos os outros, nossa, coitado, mas justo com você, Deus é tão bom. Como é que deixou acontecer isso? Embrulhou, já foi lá. Só que não tinha mais jeito.
caiu o dedo. Tudo bem. Aí ele foi para casa, não estou sentindo dor, coisa e tal. Hoje eu vou a uma reunião uma reunião no centro espírita, não? E estava na reunião, e aí veio um mentor, um benfeitor, e disse: Ah, José, que felicidade você ter perdido esse dedo. Mas por quê? Porque era para perder o braço. Mas como você teve toda essa bênção nesta reencarnação de amor ao próximo, de respeito, então, só o dedo. E isso é uma realidade. Então, quando alguém, gente, como nós estamos vendo no Sul, eu falei, é resgate coletivo, porque Deus é soberanamente bom e justo. Se alguém passa por alguma dificuldade, é necessário, infelizmente, é necessário. Nós não sabemos. Pode ser causa das aflições anteriores, e assim resgata. Tudo bem. Então, nós paramos aqui em O Livro dos Espíritos e nessa questão, na outra semana, a gente vê a questão 217, tá bom? Estamos aprendendo muito e bom. Vamos para o Evangelho. No Evangelho, olha só, essa fala de Jesus é o máximo. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Esse Sermão do Monte, como diz o Mahatma Gandhi, podia pedir tudo. Ficasse só o Sermão do Monte, estava bom. Então, aqui quando ele fala bem-aventurados aflitos, nós vimos as causas anteriores das aflições, as causas atuais, nós vimos bem e mal sofrer. Oi, Doralice Nardini, boa noite, querida, boa noite, meu amor. Então, nós vamos entrar, ver o capítulo, o item 19, dos bem-aventurados aflitos, mas vocês vão ver que maravilha que é essa explicação. Eu lembro sempre que quem coordenou o Evangelho segundo o Espiritismo foi o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, no prefácio, ele faz o prefácio do Evangelho. E o Espírito de Verdade é Jesus. Ele não quis se identificar, porque ele não interessa. Interessa a mensagem. É dele, é dele. Então, vamos ver lá. Esse item 19. O mal e o remédio. O mal. Aí, quem escreve esse texto, é importante falar isso, é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu na França, Paris, 1863. Era, por exemplo, um padre ou um bispo muito bondoso, muito caridoso, pelo local que ele habitava. E ele, em espírito, é que dá essa explicação aqui, que cabe bem, bem-aventurados os aflitos. É um padre, é um bispo, não sei. Aí precisava ter visto a biografia, mas não deu tempo. Vamos lá. Dele, Santo Agostinho. Vossa terra, ele que fala, vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Está perguntando. A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Foi Jesus quem disse isso. E porque a terra
é plano de expiação e provas, não é? Vós que viestes aí viver, que é na terra, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Nós vimos na semana passada, não, na retrasada, não é? O bem e mal sofrer. Se estamos com um problema de ordem, doentes, há uma necessidade de trabalhar a resignação. Em se trabalhando a resignação, ó Deus, seja feita a vossa vontade. Quem falou foi Cristo. Veja bem. Então, Deus sabe tudo. Mas quando você é resignado e você se cuida, você espiritualmente também, já começa a sarar, já começa a sarar. Não tem. Aqui está. Vamos ver lá. Ó homens, ele fala, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Quer dizer, vamos pensar em Jesus ou em Deus só quando soluciona os nossos problemas? É uma pergunta que o Santo Agostinho faz. Não reconhecereis, pois, seu amor senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e a sua brancura? Quer dizer, você vai lembrar de Deus e de Jesus, que são a videira, não? Jesus é a videira. E meu pai é o trabalhador, meu pai é o agricultor, é Deus. E nós somos ramos. Pode ser ramo seco, ramo bonito, ramo feio, mas nós somos ramos. Nós estamos tendo conhecimento. Aí, então, está falando aqui. Você só vai lembrar quando de Jesus ou de Deus, quando ele te curou, pronto, acabou? Não, vamos lá. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, foi Jesus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, não é, e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo, agradecendo a dor. É necessário, é necessário. Impressionante, não é? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Por que você só pensa na morte? Por que você não pensa em trabalhar, em progredir? Por que você não olha para frente? Passa uma borracha e vai para frente. Por quê? Ficar remoendo mazela, remoendo. Não pode, não pode. Aí, até quando vossos olhares se deterão marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo? Por quê? Não é para ficar questionando isso. Porque isso não traz nenhum benefício. Às vezes, conversando com meu marido, fala, nós estamos velhos. Sim, daí? Daqui para frente. Daqui para frente. Não interessa. Tem que ser, viver cada dia como se fosse o último, só. Alegre, feliz, aproveitando a companhia das pessoas, aproveitando o sorriso da criança, aproveitando a beleza das flores, aproveitando o céu estrelado. Por quê
ficar. Isso que ele está falando é o Santo Agostinho. Mas, se devesses chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Vai vencendo, vai vencendo. O Divaldo faz agora, dia 5, 97 anos. Está de bengala, mas continua. Editou um livro agora, recentemente, chamado A Essência. Então, não é para continuar, para continuar, para continuar. Trabalhar com os joelhos desconjuntados. Agora, se ficar no sofá, se ficar aí, fica ruim. E num dos livros do Divaldo, até eu preciso falar bem rapidinho. Esse livro aqui, ó, Da Verdade Nada Se Oculta, bem rapidinho, porque vai bater aqui com a fala do Santo Agostinho. Tem um conto ali, logo no prefácio, que um homem estava assim, olha, são os problemas do cotidiano, muito aborrecido, desarvorado, sem emprego, devendo, com família, e estava num vagão, acho que de trem, sei lá, não sei para onde que ele ia indo, e então, no ouvido dele, como o pensamento dele estava totalmente aí, nessa ótica, veio no ouvido dele, sabe o que você faz? Se suicida. Porque passa já. Aí você passa rápido, larga de sofrer. Então, o homem assustou e falou, mas eu me suicidar? Mas eu tenho família, e meus filhos vão fazer o quê? Se está difícil comigo e sem eu, o que, que vai fazer? Aí, continuou aquela voz. Ele começou a orar. Orar. De repente, ele ouviu uma voz. Pegue um lápis e um papel. Mas por que? Estou aqui nesse vagão, mandou pegar, abriu a mochila dele, catou. Escreve o máximo de vezes as tabuadas. Como assim? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3. Escreve, escreve, escreve. Tá bom, ele obedeceu. Vai. Fez do 2 até do 9, depois outra vez. Aí, nossa, saiu a ideia de suicídio da cabeça dele. Vocês estão vendo a força do pensamento? E aí ele falou assim, obrigado, meu Deus, porque ainda bem que esses espíritos das sombras não gostam de matemática. Já, ó. Então, é isso aqui que o Santo Agostinho está falando para nós. Não, ninguém vai ficar pensando na doença. Não, ninguém vai ficar pensando na velhice. Vai para frente. Vai para frente. Seja otimista. Porque a gente tem na prece do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas quando chega para fazer, nós temos medo, né? Vamos lá. Aí ele fala assim, procurai, pois, consolações aos vossos males do futuro que Deus os prepara. E a causa de vossos males em vosso passado, lembra que contei do homem do dedo? E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra, porque com conhecimento a dor não chega a ser o fim do mundo. Não. Você consegue resignadamente acreditar, e quando você acredita, a fé afervora e você se cura, entende? Aí ele explica mais um pouquinho. No estado de desencarnados, quando planáveis do espaço, escolheste vossa prova, porque vós acreditaste bastante fortes para suportar e não reclamar.
Porque, veja, eu contei o caso do homem que fez, do feitor, ele já estava preparado para perder o braço, mas pelo bom comportamento moral, perdeu o dedo. Então, veja, sempre há um recomeço. É isso que eu acho bonito do que fala a doutrina espírita, por isso que ele é consolador, não? Vós que pediste a fortuna e a glória, para que era? Para sustentar a luta da tentação e vencer. Por quê? O que adianta ser rico, rico, poderoso? É para auxiliar os outros. A riqueza faz parte disso. Ficou bem, é para auxiliar, não é para aumentar, segurar, porque não vai, né? Vós que pediste lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que dela saísse triunfante. Então, é uma colocação brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento, porque ele é padre, tá? Que remédio, pois, ele fala, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível. É a fé. É o olhar para o céu. É reconhecer que Deus é bom e justo. O ar que você respira. Veja nesse processo de evolução, de progresso, eu conversando com vocês dessas coisas, que teria que ser uma casa, palestra, conversando com vocês disso, para a gente refletir junto, entende? Vamos lá. Então, um só para resolver tudo. Fé. Fé. Se no acesso dos seus cruéis sofrimentos cantar ao Senhor o anjo à vossa cabeceira de sua mão, vos mostrará o sinal da salvação, o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. O que é a fé, gente? É acreditar. Tem hora que eu fico pensando, mas que difícil. É acreditar que tudo que você sonha vai dar certo. Claro que não é, eu vou ganhar na loto, não é esse esquema que eu estou falando. Estou na saúde, na família, no trabalho, tudo isso daí. A fé é o remédio certo. Ela mostra sempre o horizonte do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos os dias sombrios do presente. Você esquece. Não vos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregado para curar uma úlcera, uma chaga, lá. Você seja forte e o remédio é a fé. E a sua eficácia vai depender só de você. Olha que lindo. Olha que lindo. Santo Agostinho falando, estamos terminando. Ele vos disse que com a fé, Jesus disse, se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver fé por sustentáculo, será colocado sob o seu consolo, o consolo de Jesus de Deus, e não sofrerá. Vai ter força, uma força interior, é uma força inabalável, uma força. E aí haverá até diante do quadro de doença alegrias, porque assim vai passar. E a sua alma, um dia todo vai acontecer, se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto o corpo está com dores, coisa e tal, você planará pela celeste paisagem dos hinos e a glória de Deus. Então, como todos vamos desencarnar um dia, que tenhamos essa fala bonita. Porque Jesus disse,
Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegram, porque serão abençoadas por Deus. E é melhor trabalhar grandemente a fé. Esse é o remédio, é o santo remédio. Ah, mas eu não tenho fé, você que pensa. É só acreditar, acreditar. E tem mais. Procura se auto-esquecer um pouco. O joelho dói, dói. Mas procura molhar as plantas que estão com sede, procura fazer uma coisa, procura. Entende? Ocupa aqui. Faz igual o homem lá do. O homem do suicídio que fez a tabuada. Oh, como Deus é bom! Esses maldosos não gostam de matemática. Amados, vamos orar. Graças a Deus, tivemos uma noite muito feliz, com tantos ensinamentos, e que a gente vem colocando em prática, tá? Na sexta-feira, vocês lembram que eu não fiz live? Porque na quinta eu fui com meu marido ao médico, e ele anda muito sensível, não? E aí o doutor Marcel já deu um remedinho, já está alegrinho de novo e coisa e tal. Então, nós temos que trabalhar a medicina convencional, tá aí. Mas temos que trabalhar a medicina espiritual. Vamos confiar, tá bom? Vamos orar. Deus de amor e bondade, Jesus, o mestre, o médico, benfeitores espirituais que estão conosco, espíritos protetores de cada um que aqui está. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito, muito. O dom da vida, a família, tudo, até as dores, não? Acordar, até as dores, não? Mas, amado Mestre, vem ter conosco, juntos, a nossa caminhada é mais leve. Jesus, com muito amor pedimos que a saúde se faça para com todos, no físico, no perispírito e no espírito. Também, mestre, a mesma coisa com os nossos familiares, os pais em idade avançada, também. Saúde no físico, no perispírito, no espírito, os familiares. Abençoai grandemente o nosso lar, o nosso templo e todas as pessoas que nos cercam. Que fiquem saudáveis, que se norteiem numa família espiritual adequada, que passem a gostar do que fazem e realizam nessa vida, tendo sempre Jesus como mestre, modelo e guia. E assim nós podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para o Espírito. Não nos deixeis errar, cair nas tentações. Livrai-nos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência. Livrai-nos. Que o Senhor pode. Que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus. Amanhã, se vocês quiserem ouvir, faço uma live para o Divaldo. Vocês precisam saber de perto quem é esse homem. E quem tiver possibilidade, numa excursão, ir para a Bahia para conhecer a Mansão do Caminho. É uma bênção.
uma figura muito importante e que no domingo faz 97 anos. Está conosco, maravilhoso, completamente lúcido e fazendo as suas obras. E ele trabalha esse livro que eu acho essencial, Vida Plena. Não tem que ter tristeza, vida plena. O meu carinho, o meu beijo, muito obrigado. E a gente se encontra, quem quiser, amanhã e domingo com a Amélia. A Amélia vai tecer um comentário sobre o Consolador. O Consolador. Boa semana. Até amanhã ou depois. Fiquem com Deus. Meu beijo.